que é o Centro de Documentação e Formação Fotográfica? Quais são as suas competências? Quais são os seus desafios nesta era digital? Estas e outras perguntas vamos responder ao longo desta peça de reportagem. Acompanhe-nos. O Centro de Documentação e Formação Fotográfica surge da necessidade de se ter quadros formados em fotografia em 1984, atualmente com 40 anos de existência. A diretora deste centro, Cecília Gonçalves, descreve os aspectos que marcaram a evolução do Centro de Documentação e Formação Fotográfica. Quando se criou o centro, o pensamento era só de formar quadros, mas foi surgindo a necessidade de também preservar a imagem, as fotografias desses formandos, porque a formação leva consigo a captação de imagens. Não é? Naquela altura era analógico, revelavam-se as fotografias, os fotógrafos aprendiam, mas e depois? O que fazer com essas imagens? Gastava material, né? Papel, os químicos, e a fotografia estava ali. Então, sem estar dentro do objeto do Centro de Formação Fotográfica, foi-se criando um banco de imagens. E depois, em 98, houve necessidade de se criar mesmo um banco de imagem oficial. E neste momento é por isso que agora é Centro de Documentação e Informação Fotográfica, porque já tem um arquivo de imagens, um arquivo com muita informação e que praticamente é um arquivo histórico de fotografia em Moçambique. E falando em arquivo histórico, qual é a descrição deste centro no que toca ao seu arquivo? Podemos encontrar lá que tipo de histórias sobre o nosso país em particular? O banco de imagens, que é o arquivo da fotografia aqui do centro, tem lá toda a história deste país. Nós temos aqui imagens desde 1800 e tal. O que aconteceu é que depois de ter se criado o banco de imagens, nós fomos procurando, né, a fotografia sobre Moçambique que estava noutras instituições, ali abandonadas as fotografias. E herdamos também fotografias que na altura era a Direção de Informação, a Direção Nacional de Informação, que estava no Ministério de Informação. Nós temos aqui imagens do tempo da luta armada, para além antes da independência, temos as cidades antes do que são agora. Então, tem um pouco de tudo. E nós, neste momento, estamos a acompanhar todo o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de infraestruturas do país. Nós vamos captar as imagens e deixamos no banco de imagens. Alexandre Guambe, responsável pelo Departamento de Formação, fala-nos da atração dos estudantes pelo local. O interesse pela fotografia. Alguns, quando chegam aqui, porque tiram fotos via celular ou porque têm máquina fora, né, que adquiriram por meios próprios, chegam aqui e pensam que já são fotógrafos. Depois de ter alguma informação ou formação e conhecerem as técnicas de fazer fotografias como deve ser, mudam de pensamento e percebem que ainda não sabiam fotografar. Já depois da formação já se sentem capazes de iniciar o trabalho de ser fotógrafo e aí começam a desenvolver. E no fim de cada formação, quais são as capacidades? Os estudantes saem dotados de que tipo de qualificações? Saem daqui a saber enquadrar a fotografia, a saber medir a luz, profundidade de campo e muitas outras técnicas que regem a regra de fotografia. Vamos aferir acompanhando uma aula desses formandos. Sim, professor. Eu cá tenho uma pequena dúvida acerca dos modos de disparo, especialmente na prioridade shutter speed, que tem a ver com o tempo. Eu gostaria de saber como eu posso congelar um objeto em alta velocidade ou em um movimento muito rápido. Temos os valores de tempo de exposição, não é? Então temos o tempo B, 2, 4, 8, 15, até 2000. Esses valores que eu pus aqui, eu já vos disse, são valores standard.
são os valores que nós vamos encontrar nos nossos manuais, na internet, nos livros que já foram produzidos, tudo que diz respeito sobre a disciplina da fotografia. Entretanto, tecnicamente, preste atenção, tecnicamente diz que nunca se deve fotografar com a câmera na mão, com os valores tanto a partir de 60 para cima, ok? Para os estudantes, a fotografia serve para marcar as emoções do dia a dia e revelam o seu interesse pela formação neste centro. Escolhi este centro por ser o mais antigo e é patrimônio cultural e histórico. Aqui disponibilizam a melhor formação, equipamentos. Aqui poderia, por exemplo, explicar como ligar a máquina. E para que conste, esta é uma DSLR, uma Nikon D5600. Posso dizer que é uma máquina de entrada até semi-profissional, né? É uma câmera fantástica. Por que fotografar, sendo mulher? É porque a mulher também faz parte da história do nosso país. Ela também deve estar inclusa nesse processo de mostrarmos as maravilhas que o nosso mundo tem a partir da fotografia. O fotojornalista moçambicano Ricardo Rangel, falecido a 11 de junho de 2009, esteve no comando deste centro durante alguns anos. E o fotojornalista Basílio Muchate descreve esta fase nos anos de 1985, em que o teve como companheiro de trabalho. Ele às vezes me obrigava a fazer coisas, a fazer cálculos de matemática, para podermos encontrar uma solução no laboratório. É uma realidade. Então, ele era um homem de uma dimensão tal, porque o material vinha já da fábrica, né? Eles produziam os filmes, mas nós chegávamos aqui, inventávamos as coisas, porque às vezes percebia-se que não, Basílio, esse filme provavelmente não seja aquilo da sensibilidade do X. Vamos lá faça lá um teste. Compreendendo o tempo de evolução até o momento em que nós estamos, quais são os grandes marcos deste tempo? Os grandes marcos, de fato, é a velocidade com que o tempo que a gente faz a produção de uma fotografia. Portanto, a gente faz a fotografia em tempo recorde. De antes, enquanto eu podia produzir a mesma fotografia em 24 horas. Agora eu faço em menos de 5 minutos. Qual é a grande relevância e importância da fotografia para uma nação, para uma sociedade? A fotografia, por ela ser uma grande memória, ela tem uma relevância tal na sociedade e por isso que nós precisamos de coisa de usá-la devidamente, de produzi-la devidamente, porque é memória visual que fica registrada na mente da pessoa. O Centro de Documentação e Formação Fotográfica, sendo um arquivo histórico de fotografia, tem áreas a que dão a devida descrição deste local. Por exemplo, o armário de slide com mesa luminosa, que auxilia na leitura de imagens fotográficas em formato negativo, preto e branco ou em colorido. E quais são os grandes desafios nesta era digital? Os grandes desafios nessa era digital, de fato, é produzir coisas de boa qualidade, é pensar sempre que as coisas, há mutações sempre na vida. E o grande desafio é, de fato, acompanharmos, mas para mim, acima de tudo, o grande desafio é usarmos a imagem como deve ser e não manipularmos a imagem. Eu falo mais sobretudo na sociedade nossa moçambicana, né? Não usarmos a imagem para denigrirmos outros, para outros fins obscuros. Usarmos a imagem como deve ser, porque agora é fácil de manipular coisas. A fotografia digital trouxe essa vantagem e desvantagem de manipular. É fácil fazer uma manipulação de uma imagem e não se notar. Antigamente era quase que difícil, podia-se manipular também, mas era difícil, porque a gente conseguia quase, notava-se com muita facilidade. Agora não. Então, o grande desafio para mim é as pessoas produzirem
como deve ser, porque sempre vão ainda nos bombardear com as novas tecnologias, acredito, e é por isso que constantemente estão a surgir máquinas com várias possibilidades, né? Então vão produzindo máquinas que vão nos dar, vamos ter acesso a tantas coisas em pouco tempo, mas então é preciso sabermos fazer o uso dessas tecnologias. No departamento de produção é onde são feitas impressões fotográficas e o centro está aberto ao público para o registro de diferentes memórias. É neste local onde também são feitas as fotos oficiais dos dirigentes do nosso país. E como é trabalhada a fotografia? Rosa Manjate, responsável pela área de produção, responde a nossa pergunta. Nós aqui ajustamos as cores, os contrastes, conforme o meu colega está aqui a fazer. Então, esses pequenos detalhes que a gente faz na fotografia chamamos de retoque. Depois daqui é feita a impressão, mas isto é na área digital. Stélio Rodrigues, administrador de sistemas, descreve as funcionalidades do servidor do centro. Conservamos fotos desde o tempo colonial até as captadas hoje em dia. Então temos um servidor aqui com capacidade de 72 terabytes e neste momento estamos com capacidade de 60% ocupados. E temos esse servidor aqui localmente que serve para ser acessadas as fotos armazenadas dentro da nossa rede. O Centro de Documentação e Formação Fotográfica tem as portas abertas para pesquisas ou estudos e muito mais sobre a fotografia. Sobre as perspectivas futuras para o centro, vamos novamente ouvir a diretora Cecília Gonçalves. O centro está em evolução. Nós, neste momento, estamos num processo de digitalização dessas imagens. Como eu disse, o centro em 84, quando se queria, era tudo analógico. Agora estamos na era digital. Então, estamos agora a desenvolver, né, essas novas técnicas para digitalizar as imagens. Qualquer pessoa pode vir consultar. Uma boa parte das imagens já está digitalizada. É verdade que vamos com algumas dificuldades, mas estamos a trabalhar. E também gostaria de apelar às nossas instituições de ensino técnico superior, para que venham para consultar o banco de imagem, para terem a história e também para as pessoas que querem lançar livros, que queiram retratar Moçambique. Nós temos aqui isso em fotografias. Eu lembro-me que em algum momento vinham aqui muitos estudantes da Faculdade de Arquitetura da UEM, que era para fazer a comparação de Maputo antigo e agora. Então, quero apelar que as universidades que tenham algo de sociologia urbana ou tenham algo de arquitetura, venham fazer o estudo aqui no Centro de Documentação Fotográfica, que nós temos material para isso. Nós aqui não fazemos só fotos oficiais, nós fazemos fotos de todo cidadão que queira vir fazer foto no CDFF. Nós aqui temos o estúdio, que é bem profissional. Então, qualquer pessoa que queira ver a sua imagem bem trabalhada profissionalmente pode vir fazer. Qualquer pessoa que tenha sido formada a nível da universidade, que tenha, não sei, que grau acadêmico e que queira fazer uma fotografia profissional, venha aqui. Nós vamos dar essas capacidades de saber trabalhar a fotografia. Recorde-se que o Banco de Imagem e a Formação em Fotografia está aberto ao público. O que é o Centro de Documentação e Formação Fotográfica? Quais são as suas competências? Que desafios na era digital? Estas e outras questões procuramos responder ao longo desta peça de reportagem.